Agostinho, na Rádio Valor Local. E como eu disse há pouco, hoje temos aqui connosco o Miguel Duarte, ativista português, natural de Zambuja, que estava acusado de auxílio à imigração ilegal pela justiça italiana desde 2018, foi recentemente ilibado, e uma das notícias que também surgiu entretanto é que a Câmara Municipal de Zambuja pretende homenagear este jovem. Ao meu telefone tenho Luís de Sousa, o Presidente da Câmara de Zambuja. Senhor Presidente, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que o Miguel não estava à espera desta surpresa, mas sucintamente gostaria também que falasse um pouco da importância desta homenagem para o município, relativamente aqui ao percurso do Miguel Duarte, ativista português, que ficou bastante conhecido há cerca de 2 anos pelo seu percurso, pela causa dos refugiados no mar Mediterrâneo. Sim, senhora. Eu não sei, eu penso que o Miguel deve estar aí convosco. Não sei se nós nos conhecemos, é natural que sim, que eu também já estou aqui em Zambuja há cerca de 22 anos, mas o tempo vai passando, nós não nos vamos vendo e depois vamos ficando sem ter aquela imagem da pessoa na nossa mente. Quero cumprimentar o Miguel e todos que nos estão a ouvir, dar os parabéns, começando por dar os parabéns ao Miguel, por todo o trabalho que ele tem vindo a fazer ao longo destes anos todos, portanto, este trabalho de voluntariado, em que realmente não foi bem recebido por causa daquela situação que teve Com a justiça italiana, não é? Exatamente, com a justiça italiana. Eu peço desculpa porque hoje estou tão cansado e o Covid afetou um bocadinho a minha memória. De vez em quando tenho branquinhas, como nós dizemos, aqui nos nossos lados. E, portanto, queria isso precisamente. E dar os parabéns ao Miguel pela coragem que ele tem tido de andar a salvar tanta gente, tantas pessoas, que no fundo somos todos humanos, e acho que se calhar se todos nós dessemos um bocadinho de contributo, talvez o nosso mundo tivesse um bocadinho melhor do que aquilo que está. Olha-se muito para um lado e não se olha para o outro. Eu sou um bocadinho também sensível nestas áreas, de voluntariado, de ajudar, de fazer bem, e por isso também compreendo bem a atitude e aquilo que o Miguel tem vindo a fazer em benefício destes seres humanos, digamos assim. Falando... Diga. Eu ia lhe perguntar quando é que pretende, portanto, fazer algum tipo de cerimónia, não sei se está na sua mente. Eu ia entrar agora nesse ponto. Primeiro foi para cumprimentar o Miguel e fazer esta pequena intervenção e depois dizer-lhe que o seguinte: na última reunião de Câmara de terça-feira eu recebi uma proposta de condecoração. Nós já tínhamos aqui pensado fazer isso, simplesmente, eu vou aqui ser muito sincero, falámos há muito tempo nesta questão, mas estávamos à espera deste resultado final, desta situação que o Miguel tinha com a Justiça de Itália. Chegando ao fim de tudo isto, e parabéns Miguel e todos, nós estávamos a pensar realmente no dia do município de darmos uma medalha ao Miguel, uma medalha que nós temos aqui na Câmara, de atribuição de medalha de mérito municipal, pelos relevantes atos humanitários que ele tem feito. Mas, independente disso, eu recebi aqui, antes da reunião de Câmara, no dia antes, portanto, na segunda-feira, uma proposta de condecoração que vinha do Partido Socialista, da JS e das Mulheres Socialistas. Portanto, no fundo, era nesse sentido, da Câmara poder atribuir ao Miguel, ao abrigo do regulamento das medalhas municipais, esta medalha que eu acabei de referir, a atribuição da medalha de mérito municipal. E, portanto, eu dei conhecimento na reunião de Câmara a todos os seus vereadores. O nosso gabinete jurídico está a preparar uma proposta para nós depois conversarmos com o Miguel. Ainda vamos ter que conversar bastante com ele, para ele também nos dar aqui algumas dicas que nós precisamos aqui de saber do percurso da vida dele. E depois levaremos, portanto, isto numa cerimónia, esta entrega desta medalha ao Miguel, para que realmente se assinale este trabalho que ele tem vindo a fazer em prol dos outros. E como as gente que ele é. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada então pelas suas palavras relativamente a esta homenagem que o município pretende fazer ao Miguel Duarte. Muito obrigada. Sim, senhora. Boa tarde. Boa tarde. Também para todos. E ao Miguel, um abraço também. Muito bem. Muito obrigada então. Miguel Duarte, boa tarde então. Boa tarde. Não estava à espera, possivelmente, deste telefonema aqui do Sr. Presidente. É também com otimismo que recebe esta condecoração, ao fim e ao cabo.
Bom, eu, como lhe disse, eu não vou para já comentar qualquer tipo de condecoração, porque também não fui oficialmente informado de coisa nenhuma, por isso vou esperar ser contactado pela Câmara Municipal, depois vou pensar nisso e ouvir o que tem a dizer e logo poderei comentar a seguir. Muito bem. Fala-nos um pouco então como é que recebeu esta notícia de que de facto não está acusado portanto, que foi ilibado desta acusação de auxílio à imigração ilegal. Já estava à espera, não estava à espera, outros colegas seus continuam acusados? Bom, nós na verdade não sabíamos exatamente o que esperar. Acho que sempre considerei duas hipóteses, ou iríamos todos a tribunal ou nenhum de nós iria. O que aconteceu foi que foi nenhuma destas duas. Alguns de nós foram acusados formalmente, e outros, como é o meu caso, a investigação foi deixada cair, foi arquivada e, portanto, fomos, de algum modo, fomos não acusados, não é? Foi com surpresa que vi isto acontecer, porque, na verdade, aquilo de que os meus colegas e amigos são acusados, eu também fiz, também lá estive, também o que quer que ele seja, qualquer que seja a culpa deles, também será minha. O Miguel foi o único a ser ilibado? Não, fomos várias pessoas, dos 10 fomos 6 ilibados, e houve várias pessoas de outras organizações, nomeadamente Médicos Sem Fronteiras e Save the Children, que foram acusadas também. Portanto, neste momento o caso leva 21 pessoas a tribunal. Todos eles trabalhadores humanitários. Mas porquê que acha que foi ilibado e outros colegas seus não? Porque estava menos envolvido? Eu estava perfeitamente envolvido. Aliás, até gosto de dizer isso publicamente o mais perentoriamente possível. Estava completamente envolvido e para percebermos a razão pela qual uns de nós foram ilibados e outros não, é preciso perguntar ao procurador, porque esse é mais um dos detalhes absurdos deste caso. E que me faz pensar que na verdade isto não é uma tentativa de fazer cumprir uma lei, é simplesmente uma jogada política, não é? Na altura lançou uma ação de crowdfunding para lhe permitir custear o processo com os advogados. Quanto é que acabou por angariar? E se a verba foi a suficiente? Cá em Portugal, se não estou em erro, foram cerca de 55 mil euros. Depois, ao mesmo tempo, como eu sou o único português das 10 pessoas que foram constituídas arguidas e, portanto, também noutros países, nomeadamente na Alemanha, fizemos angariações de fundos até significativamente maiores. Agora, portanto, essas angariações de fundos que fizemos foram para pagar as custas legais de todas estas 10 pessoas, não é? E, portanto, sendo que agora alguns de nós não foram acusados, esses fundos vão servir para financiar um caso que se espera ser longo, 5, 10 anos, é o que os advogados apontam. Portanto, se é suficiente ou não, vamos ver, porque depende do tempo que isto demora, não é? Portanto, nesta altura, e também devido à pandemia, já não há resgate no mar Mediterrâneo, nesta altura mas há. Ainda acaba por haver. Sim senhor. Há várias organizações que, incansavelmente e contra todas as dificuldades e os obstáculos que os Estados europeus lhes têm imposto, continuam a fazer resgate marítimo. Aliás, temos neste momento organizações como a Sea-Watch, Open Arms, Médicos Sem Fronteiras estão lá neste momento e estão lá a fazer um trabalho. Mas continuam a sofrer também acusações? Ou... Sim, certamente. Hoje em dia a criminalização mudou um bocadinho de cara. Basicamente, na nossa altura, 2017, 2018, as organizações eram sempre acusadas de tráfico humano, auxílio à imigração ilegal, como o nosso caso, não é? É de sublinhar que nenhuma destas organizações foi alguma vez condenada de crime algum, não é? Algumas foram investigadas, outras julgadas, mas nenhuma foi condenada. Hoje em dia a criminalização tomou adquiriu uma cara diferente, que é os navios são apreendidos por razões administrativas, ou seja, até custa até me custa dizer coisas tão absurdas quanto esta, mas o navio Sea-Watch 4, por exemplo, um navio muito grande que fez um trabalho inacreditável nos últimos anos de resgate, foi apreendido no ano passado durante cerca de 6 meses por alegadamente ter demasiados coletes salva-vidas a bordo e, portanto, dificultar a circulação no convento. Portanto, usam esses pormenores administrativos para não ficar tão mal como, porventura, seria uma acusação de auxílio à imigração ilegal. Acha que é um subterfúgio? Acho que já tentaram tudo, não é? Depois de acusarem organizações como a Sea-Watch de auxílio à imigração ilegal e tráfico humano e destas organizações serem ilibadas ou os casos serem arquivados, torna-se um bocado difícil continuar a fazer acusações do mesmo género, não é? Mas a necessidade destas forças políticas de
de empatar o trabalho humanitário continua e, portanto, vão arranjando formas mais inventivas, imagino eu. Portanto, o Miguel, recordo-nos, esteve envolvido nestas ações em 2016, desde 2016 até 2017. Recordo-nos uma ou duas histórias que tenha testemunhado e que tenham-lhe ficado para sempre neste resgate dos migrantes. Bom, diria que todo o trabalho que nós fazemos ali nos vai ficar para sempre, não é? De alguma forma, quer dizer, ao longo de um ano de operações nós participámos no resgate de 14 mil pessoas e é muito bom que tenhamos salvo tanta gente, na verdade, éramos uma tripulação muito pequena e amadora. Portanto, é uma coisa boa que tenhamos conseguido participar no resgate de tanta gente, mas também perdemos muita gente. Perdemos mesmo muitas pessoas. E perdemos pessoas porque os meios de resgate não eram suficientes, os nossos meios não eram suficientes, não havia tripulantes suficientes, navios suficientes, não havia nada suficiente, na verdade. E, portanto, infelizmente, vimos morrer muita gente. E esse problema não acabou. E isto é que é preciso sublinhar. Essas coisas que nós vimos continuam a acontecer. Portanto, com a pandemia, as pessoas continuam a fugir dos seus territórios. Sim, mesmo assim. Sem dúvida. Quer dizer, as pessoas que são forçadas a fugir não é por haver mais uma doença que vão deixar de o fazer, não é? Basta olhar para os números, na verdade. Isto já não está nos mídia mainstream. Mas morreram 10 pessoas por semana, em média, ao longo do ano de 2020 no Mediterrâneo Central. 10 pessoas por semana. É muita gente. Entretanto, a atualidade também se afastou um pouco desse panorama. De facto, na altura em que o Miguel foi acusado, de facto, muita gente aqui no país acordou para essa realidade. Agora não tem sido tão falada. Fala-nos um pouco também do que é atualmente o seu trabalho. Não sei se ainda está envolvido neste tipo de ações, nestas causas humanitárias. Bom, neste momento eu tenho... desenvolvo algum trabalho de ativismo com um coletivo português chamado Hub, Humans Before Borders, que é um coletivo que foi fundado em Lisboa, mas que já está também no Porto. E o que fazemos o nosso trabalho divide-se em duas frentes. Uma é de sensibilização, tentar trazer informação crítica e digamos, bem pensada e bem exposta sobre questões relacionadas com direitos humanos e com refugiados e fronteiras para o público, para fomentar esta discussão, para não deixar que o tema morra. E, por outro lado, tentamos, na medida do possível, intervir junto de poderes políticos, quer dizer, decisores políticos que possam realmente fazer alguma diferença em termos de leis, porque este, ao fim e ao cabo, é um problema político, acima do humanitário. A Amnistia Internacional sublinhou a necessidade de introduzir um regime de isenção humanitária para garantir que nenhum ato de solidariedade seja criminalizado. Esta é uma bandeira da Amnistia Internacional. Como é que acha que o panorama se pode perspectivar de futuro relativamente a esta reivindicação? Eu acho que isso é um trabalho que o Parlamento Europeu já tem feito nos últimos anos e já existem diretivas europeias para prevenir este tipo de casos de criminalização da ajuda humanitária. Mas o problema é que há vários países que não implementam portanto, estas diretivas não são vinculativas e, portanto, vários países abstêm-se de incorporá-las na legislação nacional. Portanto, o que vemos é que, embora existam diretivas europeias que protegeriam pessoas como nós em vários países da Europa, existem países como Itália que, como não incorporaram isso na legislação nacional, continuamos desprotegidos, não é? E, portanto, na verdade, a minha esperança é pouca que Itália vá, nos próximos tempos, fazer isso, porque, infelizmente, esta questão da criminalização, quer dizer, acaba por ser validada no discurso político da maior parte dos partidos em Itália e também noutros países, não é? Em Espanha, por exemplo, na Grécia. Como ativista, como é que está a ver o seu futuro relativamente ao envolvimento neste tipo de questões ou outras? Tem alguma coisa em perspectiva de futuro? Tenho, certamente. Aliás, eu quero voltar para o mar tão depressa quanto possível, voltar a fazer aquilo que aprendemos a fazer. E quero voltar porque não deixou de ser necessário, basicamente. É preciso que alguém lá esteja. Nós não fingimos que somos uma solução para o problema. Isto não é uma solução.
assim como ter mais ambulâncias não é uma solução para as pessoas que ficam doentes, não é? Portanto, as pessoas não deixam de estar doentes por haver mais ambulâncias. As pessoas não vão deixar de morrer no Mediterrâneo simplesmente porque há mais meios de resgate. O que nós podemos fazer é atuar como um penso rápido, uma resposta de emergência, não é? Mas o problema continua a ser político e, portanto, é preciso que haja pressão popular para que haja finalmente uma intervenção política por parte dos Estados Europeus e da União Europeia para que mude alguma coisa a nível O que depois acontece político, é que nem todos os países estão disponíveis para receber estas pessoas. Pelo menos a disponibilidade de cada país não é igual, de país para país, não é? Sim. E depois temos aqui este problema, basicamente. Sim, mas países como Portugal, por exemplo, têm-se escondido, na minha opinião, atrás desta ideia de que é preciso uma solução europeia, não é? E é verdade, estou completamente de acordo que é preciso arranjar uma solução europeia, mas nós não podemos estar à espera de países como a Hungria ou a Itália, com governos que, pelo menos a Itália durante muito tempo foi de extrema-direita, hoje em dia ainda a Hungria é. Não podemos estar à espera que países como esse simplesmente tenham uma eliminação e aceitem mudar a legislação e as diretivas nacionais para começar a acolher migrantes, não é? O que nós temos que fazer é puxar o máximo possível, fazer o máximo de pressão possível para que haja de facto uma solução europeia, mas entretanto é preciso resolver as coisas que estão a acontecer agora, não é? As pessoas estão a morrer agora, estão presas em campos de refugiados agora e, portanto, países como Portugal o que têm que fazer é fazer todo esse trabalho diplomático, mas enquanto isso receber pessoas. E Portugal recebe muito poucas pessoas, né? Muito poucas. Muito bem. Basicamente, as pessoas continuam a vir dos territórios de Somália, Síria, Afeganistão, Sudão. É um pouco o mesmo quadro que se passava em 2019, quando falávamos da última vez. Não se alterou significativamente. São os países com conflitos, com problemas estruturais no que diz respeito a guerras e à fome, basicamente. Sim, não conheço as estatísticas das nacionalidades hoje em dia, não é? Mas o facto é que existem várias situações em países fora da Europa que forçam as pessoas a ir embora, não é? E essas situações vão se mudando ao longo do tempo, não é? Mas, de facto, uma que se tem mantido comum, aliás, duas que se têm mantido comuns desde 2011 é a Guerra Civil na Síria e a Guerra Civil na Líbia, não é? E esses dois conflitos armados geram muita movimentação forçada, não é? Quando o Miguel resgatava as pessoas do mar, vinham em lágrimas, em súplicas? Como é que era a reação das pessoas? Do que se lembra? Há de tudo, não é? Passaram pelas mãos vários milhares de pessoas, não é? Portanto, acho que vi um bocado de tudo. Vi pessoas que chegavam ao nosso navio e assim que percebiam que estavam em segurança, sei lá, riam, cantavam, dançavam, e outras choravam, outras simplesmente nem percebiam porque não tínhamos uma língua em comum que pudéssemos propriamente na qual pudéssemos explicar quem somos, não é? Uhum. E ao que vimos, por acaso uma reação bastante comum que me surpreendeu bastante é que muitas pessoas, assim que percebiam que estavam em segurança, deitavam-se no convés e adormeciam. Independentemente do que se estivesse a passar à volta, podiam estar a ondas de 2 metros. Portanto, pelo cansaço todo, não é? Imagino que sim, não é? Imagino que pessoas que passam meses ou anos sempre a ter que olhar por cima do ombro, não é? Para ver se encontram um momento de segurança, quando ali finalmente encontram um sítio onde se sentem seguras, descansam finalmente, não é? Pelo menos é a minha interpretação. Muito bem. Queria-lhe agradecer, Miguel, por ter estado aqui hoje connosco, relativamente então, aqui ao seu percurso como ativista no auxílio à imigração e, portanto, pelo seu trajeto. De facto, tivemos aqui a notícia de que o município de Zambuja pretende homenageá-lo. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa de tudo aquilo que já falámos. Não, tudo bem. Muito bem. Muito obrigada, então. É o ponto final neste Hora Local. Boa tarde. Hora Local.